hoje ou como se estabeleceram no passado essas relações. Então, vamos às relações de trabalho no campo, ok? Bom, para começar, é preciso entender a diferença de trabalho e emprego, né? Trabalho é a realização de uma atividade mediante, alguma forma de compensação. Muitas vezes não, nem compensação. Por exemplo, você faz um trabalho para o seu pai, ele pede, sua mãe pede para você fazer alguma coisa e não necessariamente ele precisa te pagar, né? Bom, já o emprego é o trabalho regulamentado em lei, tá certo? Então existe aí uma série de direitos resguardados aos trabalhadores. Então isso é um emprego. Por exemplo, recebe salário, recebe final de semana remunerado e por aí vai. E aí nós temos as seguintes categorias. Primeiro, os poceiros. Quem são os poceiros? Poceiros são pessoas, que se apropriam de terras alheias. O que é isso? Terras de outros, geralmente na figura do Estado. Então, por exemplo, hoje, a fronteira agrícola do Brasil avança sobre a região norte do país, sobre a floresta amazônica. Muitas pessoas chegam ali, derrubam a floresta, se empossam da floresta, começam a atividade da agricultura ou até mesmo da pecuária e ali se estabelecem, sem possuírem o título de propriedade da terra. Então, essa terra era de quem? Era selva, né? Não, gente, essa terra era do Estado. Isso nós chamamos de terras devolutas, terras do Estado. E diante desses poceiros, muitas vezes aparece a figura do grileiro. Quem são os grileiros? Grileiros são pessoas que forjam uma documentação falsa e vão atrás dos poceiros apresentando esses documentos como sendo documentos legais, com valor jurídico, e se apropriam da terra dos poceiros, né? Os poceiros, eles muitas vezes não sabem que trata-se de uma documentação fraudulenta. Recebem esse nome de grileiros porque tinham o hábito de pegar um documento falso, e para agregar veracidade a esse documento, o que eles acabavam fazendo? Colocavam esses documentos numa caixa cheia de grilos. E aí o grilho ia excrementar em cima do papel, picotar o papel, e aí o papel parecia ser mais velho, do que realmente era. Então era uma forma de envelhecimento desse documento fraudulento, tá certo? Bom, temos os parceiros. Quem são os parceiros? Os parceiros surgiram lá atrás, ainda na relação de colonato, são pessoas que trabalham em terras de outras, moram nessas terras e dividem a produção, tá certo? Então o cara trabalha com o patrão fornece a terra, fornece ali o adubo, a semente, e ele entra com o serviço, planta, capina, colhe, apura a produção e depois eles dividem. Então esses são os parceiros. Esses parceiros também são muito conhecidos como meeiros, terceiros, quarteiros, até quinteiros, tá certo? Ou seja, metade da produção, um terço da produção, um quarto da produção, um quinto da produção, tá certo? Bom, temos os chamados arrendatários. Quem são esses arrendatários? Os arrendatários são pessoas que alugam sua propriedade. Então, são terras que estão geralmente paradas, outras pessoas vão, e fazem uma oferta pelo aluguel das suas terras e, se o dono concordar, ele aluga mediante um pagamento. Esse pagamento pode ser parte da produção, pode ser um dinheiro por mês, ou por ano, ou seja, uma forma de aluguel e por aí vai, tá certo? Vamos prosseguir. Temos também os pequenos proprietários. Os pequenos proprietários são os donos de minifúndios. Como nós vimos anteriormente no gráfico, a maior parte dos produtores rurais do país são minifundiários, ou seja, são pequenos proprietários, tá certo? E junto a esses pequenos proprietários aparecem os chamados não remunerados. Quem são os não remunerados? São os familiares do pequeno proprietário, a esposa, os filhos, sobrinhos, tios, parentes, que trabalham no período da safra, na colheita ou no plantio e não recebem remuneração por isso. A remuneração que eles têm vem de outra forma. Muitas vezes é o teto, muitas vezes é o alimento,
né? Mas eles não têm ganho financeiro, tá certo? Então, por isso do nome não remunerados. Temos também, gente, no meio rural, os chamados assalariados temporários. Quem são esses? Esses são aqueles que trabalham sazonalmente, ou seja, no período de safra, no período de colheita. Então, eles aproveitam alguns meses do ano, trabalham nas lavouras, juntam um dinheirinho, né? Porque sabem que depois aquele trabalho vai cessar. Então, trabalham 2, 3, 4 meses, 5 meses, e aí são obrigados, né, a abandonar o trabalho porque acabou o serviço, tá certo? Muitas vezes, os assalariados temporários trabalham sem regulamentação trabalhista, né? Muitas vezes eles preferem arriscar, né, a trabalhar sem essa regulamentação porque é vantajoso para eles, acabam recebendo a mais, é vantajoso para o patrão em termos de encargo, né? Mas caso ocorra algum tipo de problema, quem assume a responsabilidade é o patrão, tá certo? Bom, não é legal fazer isso, mas muitos fazem, ok? E por fim, gente, para finalizarmos nossa aula de hoje, temos que falar sobre os assalariados permanentes. São os mais raros de serem encontrados no meio rural, tá certo? Geralmente, esses trabalhadores possuem um grau de qualificação superior. Por exemplo, nos grandes complexos agrícolas, lá no agronegócio, quem é um assalariado permanente? É o médico veterinário, é o engenheiro agrícola, é o agrônomo, né? É o piloto de avião ou aquele que opera uma máquina complexa, tá certo? Então, esses são assalariados permanentes, mas representam uma parte ínfima dos trabalhadores rurais no Brasil, ok? Gente, muito obrigado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até a nossa próxima aula.